Amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande a gente poder compartilhar a palavra aqui, porque a nossa oração é que sejamos apenas um canal, uma ponte, um instrumento para que a palavra, a mensagem, a direção da parte de Deus possa chegar até os irmãos. Eu quero, antes de mais nada, até conversei com o pastor esses dias, essa semana, agradecer pelo apoio da Recomeçar, o apoio do pastor, ele que é meu pai na fé, quem acreditou em mim, na Ana Paula, lá atrás, né? Por isso que eu falo da importância de termos pessoas na nossa jornada, pessoas do nosso lado que acreditam em nós, que nos potencializem. Lembro quando eu ficava longe, e aí assim, mesmo assim, a gente ia à frente dos adolescentes, departamento de adolescentes, lá atrás. Hoje esses mesmos adolescentes já estão com suas famílias. E aí eu falava com o pastor, eu acho que a gente precisa de afastar, porque... E olha que lá atrás, há um tempo, né? Não tinha WhatsApp, a internet não era como é nos dias de hoje. Pastor, de repente, eu preciso de afastar para outra pessoa vir, poder dar um suporte para esses meninos, se precisam, de ter alguém próximo a eles. E ele nunca deixou, né, amor? Nunca deixou. A Ana Paula ficava... Se não, você conversa com eles pelo telefone, acompanham, acreditam naquilo que vocês carregam. Então, termos pessoas assim na nossa caminhada é de fundamental importância. Eu e a Ana Paula, a gente sempre esteve à frente de ações voluntárias, porque eu acredito que ninguém é rico demais que não tenha nada para receber, e muito menos pobre demais que não tenha nada para dar, amém? Então, em toda a nossa jornada de quase 18 anos de conversão, quase 18 anos aqui na Recomeçar, a gente sempre esteve envolvido em ações voluntárias. E essa semana foi muito importante, muito especial, porque mais uma vez o pastor abraçou essa nossa causa. Tivemos aqui uma ação que abençoou mais de 600 pessoas através de consultas oftalmológicas, e óculos gratuitos, mais de 500 óculos que vão chegar para essas pessoas. Algo que para muitos pode até parecer algo simples, mas nós recebemos vários testemunhos de pessoas que chegaram e agradeceram. Poxa, Paulo, obrigado. Uma ação dessa fica aí na faixa de uns, 400, 500 reais, e a gente poder de alguma forma ser um canal de bênção, abençoar a vida das pessoas. Isso alegra muito o nosso coração. Conversava com a Nayara desde o ano passado sobre isso, a gente fazer algo nesse sentido. A gente poder proporcionar isso para as pessoas. Eu vejo que, algo que eu sempre falo, e quem já me conhece há mais tempo, é quase que um bordão. Em todas as áreas que nós estivermos, nós precisamos de ser uma referência, nós precisamos ser um canal de bênçãos, nós precisamos de ter propósito, nós precisamos de abençoar a vida das pessoas, amém? E essa semana para mim foi muito gratificante, porque pessoas foram abençoadas. Vamos fazer mais, nós estamos planejando mais ações. Aquelas que tiveram encaminhamento, inclusive de cataratas, a gente tem corrido atrás essa semana. Eu acredito que vai dar tudo certo, para a gente também garantir a cirurgia dessas pessoas, ou seja, para não ser só uma detecção, mas também para chegar e resolver o problema. E é nessa igreja que eu acredito, uma igreja que ela tem uma visão para fora, para abençoar a vida das pessoas, porque foi isso que eu aprendi. É isso que o Senhor Jesus nos ensina através da palavra, através dos apóstolos, através dos cristãos que entenderam a sua responsabilidade de carregar esse nome de cristão e de fato fazer a diferença, ser sal, ser luz, amém? Eu quero aproveitar, inclusive, te convidar a fechar os seus olhos, para que haja nessa manhã um alinhamento de expectativa. Como assim, pastor, um alinhamento de expectativa? Todos nós, quando saímos das nossas casas, acordamos pela manhã, nos arrumamos, colocamos a melhor roupa,
nós temos a expectativa de algo acontecer nas nossas vidas, amém? Do Senhor falar ao nosso coração, do Senhor abrir o nosso entendimento, nos revelar a sua vontade através da sua palavra. A gente apresenta a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos projetos. Saímos da casa, chegamos aqui na igreja, e essa expectativa está lá em cima. Alinhamento de expectativa é colocarmos essa expectativa no altar do Senhor. É colocarmos as nossas projeções, os nossos sonhos no altar daquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que é poderoso para transformar qualquer cenário. Aquele que é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Essa é a primeira oração, para que nós alinhemos as expectativas com as expectativas do Senhor. A segunda oração é pela vida do nosso pastor e da casa do nosso pastor, da sua família. Porque nós sabemos que, assim como a palavra nos fala acerca da intenção do inimigo, e existe um mundo espiritual, nós não podemos negar isso. A intenção do inimigo é ferir o pastor para que as ovelhas se dispersem. É para ferir o líder para que os seus liderados se dispersem. Por isso que sempre precisamos orar pelos nossos líderes, orar pela nossa vida, pela nossa família pastoral. Para que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa manhã no Teu altar. Apresentamos diante do Senhor as nossas petições, os nossos desejos, sonhos, as nossas angústias, as nossas frustrações que tivemos ao longo dessa semana, que temos tido ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo de toda a vida. Colocamos diante do Senhor. Não saímos de casa para ouvir uma palavra de um homem, não, mas para ouvir a palavra do Senhor. E que eu, Pai, seja apenas um instrumento para que a palavra chegue até a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, nós queremos deixar para fora toda ansiedade, queremos deixar para fora tudo aquilo que nos impede de receber aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa manhã. Pai, nós entregamos a Ti esse culto, essa reunião, que não seja somente um culto, mas que seja um divisor de águas na vida da Sua igreja. Um divisor de águas na vida ministerial, na vida pessoal, profissional, em todas as áreas. Oramos também pela vida do pastor Ronaldo, da sua casa, Sam, Elaísa, Ágata, de todos os familiares. Que o Senhor os cubra com Teu sangue, esconda-os, Senhor, debaixo das Tuas asas. Continue dando forças, graça, abra cada dia os olhos espirituais, para que eles possam enxergar aquilo que o Senhor já tem preparado. E nós como liderados, nós como igreja, ovelhas, nós aqui, Pai, nos posicionamos com as mãos levantadas, ó Deus, intercedendo por essa casa. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. E através deste lugar, vidas têm sido tocadas, transformadas, restauradas, para a honra, glória e louvor do Seu nome. Quem crê, diga amém. Aleluias. Amém? Prometo ser breve, quero ser bem pontual. Prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, não vou atrasar o almoço que já está sendo preparado. Mas que o Senhor possa nos direcionar nessa manhã, através da Sua palavra. Amém? Abra comigo lá em Tiago 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês
lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre a sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhes mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Eu acredito que a maioria das pessoas já conhecem essa passagem. Uma passagem que, pelo menos todas as vezes que eu tenho oportunidade de meditar, eu sou confrontado. É possível existir fé sem obras, mas não é possível existir obras sem fé. Importante, antes de mais nada, a gente entender que eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer as coisas e isso vai justificar a sua vida com o Senhor, vai te credenciar para a salvação. Até porque o princípio de todas as coisas da nossa jornada cristã é a fé. Amém? Esse é o princípio de todas as coisas. Assim como eu, você também, em algum momento, você recebeu uma palavra e você creu nessa palavra. Amém? Em algum momento você teve o contato com pessoas que falaram de Jesus para você, que falaram do Evangelho, e você creu. Agora, a minha ideia aqui nessa manhã é mostrar para você que somente a fé, ela não é o suficiente. Aquilo que você crê, a mensagem que você recebe, que você crê, naturalmente ela tem que te empurrar para uma ação. Nós podemos observar a vida de homens de Deus, em toda a trajetória, na palavra, homens que creram e se posicionaram. Aqui mesmo, o próprio Tiago, ele cita a vida de Abrão. Abraão, ele recebe um chamado da parte de Deus, inclusive uma chamada muito desafiadora, por sinal. Às vezes quando a gente lê, a gente não se coloca no lugar de um pai que recebe da parte de Deus uma chamada para que ele entregasse o seu filho como sacrifício. Tudo bem, Abraão ele creu. Mais do que isso, ele ofereceu o seu filho. A gente vê Raabe, mas a gente também pode olhar para outros homens e mulheres que através da sua fé se movimentaram em direção a algo, como Pedro, que recebe uma chamada da parte de Jesus, e ele caminha sobre as águas. Não diferente de nós também recebemos um convite da parte de Deus,
recebemos a palavra de Deus através da vida dos nossos irmãos, de alguém que nos evangelizou, assim como eu falei aqui, dei testemunho do pastor, lá atrás, há 18 anos, do Gilmar também, que foi uma peça fundamental na nossa conversão, e nós cremos a ponto de dar um passo em direção àquilo que eles nos apresentaram. E aí nós iniciamos a nossa jornada na igreja. Fomos de um culto. Você está aqui é porque você crê que de fato é o melhor lugar para se estar. Amém? Agora, eu vou trazer alguns pontos que eu gostaria que você guardasse no seu coração, meditando nesse texto, e que de alguma forma possa servir para a sua vida. Esse texto, embora ele não seja tão grande, ele é muito rico. E diante de tudo isso, algo que me chama a atenção é que a fé ela não é discurso. A fé ela não é somente um discurso onde a gente fala que temos, aonde nós comunicamos com as pessoas que fazemos parte da comunidade cristã Recomeçar, que eu sou evangélico, que eu sou cristão. A gente pode ver que a fé, ela é evidências. Embora nós não consigamos enxergar, mas ela traz evidências. Por isso que a fé ela tem que sair do campo, do imaginário, e tem que ir para a ação. Um exemplo claro é que uma árvore, ela não precisa de ter uma placa dizendo qual é o fruto que ela dá. Lá em casa, por exemplo, nós plantamos lá um pé de amora, né? Não precisa de ter uma plaquinha ali, Tiago. Eu produzo amora. No seu tempo, ela produz frutos. E os frutos vão dizer que de fato ela é amora. Eu sei que nós vivemos em dias em que as pessoas, o sistema tem colocado sobre nós, fazendo as pessoas acreditarem naquilo que elas não são, e achando que de fato são. Não, a fé bíblica, a fé verdadeira, ela precisa de evidências, e ela por si só dá os seus frutos. Você não precisa dizer quem você é, os seus frutos vão dizer por si só. Amém? Outro ponto que é importante, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, em relação a essa fé bíblica, a essa fé verdadeira, é que existe fé sem obras, mas não existe obra sem fé. Tudo que nós fizermos é baseado naquilo que nós acreditamos. Olha o que Tiago fala: mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, através das minhas obras, vocês vão acreditar naquilo que de fato eu acredito. Vocês vão ver em quem eu acredito, aonde eu estou alicerçado, quem é o Deus que sirvo. É natural. Se eu acredito que o melhor lugar de se estar é onde eu recebo algo da parte de Deus, é onde eu recebo a instrução, é onde eu tenho a direção vinda dos céus, é na igreja, é para lá que eu vou. E isso é muito importante. E hoje a gente percebe que temos enfrentado alguns problemas em relação a isso. Devido às redes sociais, ao nível de exposição que nós nos submetemos diariamente. E algo que eu sempre falo, que eu nem acho que esse seja o maior problema. Nós, inclusive, precisamos de fazer do limão uma limonada. Se é algo que hoje nós temos em nossas mãos, são as redes sociais, é a internet, precisamos sim usar isso para o bem. Quantas vezes nós saímos, lá atrás, há 15, 17 anos, Thiaguinho, na juventude,
evangelizando, com os papeizinhos, nos sinais. Ainda essas ações são muito importantes. Mas qual que era o objetivo? Era que as pessoas tivessem um contato com aquilo que um dia transformou a nossa vida. E que nós não podemos abrir mão dessas estratégias. Não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu digo é que as coisas, elas mudam. Eu fico imaginando as lojas. Quem é comerciante aqui sabe. Eu me lembro que alguns anos atrás, a João César, ela ficava lotada num sábado. Aonde as pessoas no seu comércio, elas escolhiam um lugar com maior movimento, estabeleciam ali os seus pontos, com a esperança, com a expectativa das pessoas, de qualquer pessoa que estiver passando ali, olhar, se interessar por aquele produto, entrar na loja e finalizar a sua venda. Não é verdade? Ou seja, passavam ali 2.000, 3.000, 4, 10, 20 mil pessoas. Quanto maior movimentado era aquele lugar, maior a probabilidade dessa pessoa fechar a sua venda. Hoje as coisas mudaram. Não que não existam essas pessoas, eu particularmente eu gosto de passar na frente das lojas. Mas hoje nós temos a internet. Temos o tráfego pago, né? Que ele consegue, o algoritmo já consegue fazer a leitura do que você gosta, qual é o seu interesse de compra, e ele já coloca o produto na sua direção. Não é verdade? Você vai abrir mão disso? Não, não é isso. Você vai descredibilizar essa ação? Você não vai descredibilizar. Eu particularmente, antes eu tinha um medo muito grande de comprar coisa na internet, hoje nem tanto. Na verdade você fica na expectativa de chegar alguma coisa ali. As promoções, enfim, tudo isso serve para te ajudar, para abençoar a sua vida, tudo certo. Então nós precisamos de entender que essas ferramentas que hoje estão à nossa disposição, elas têm de fato um potencial de abençoar, de alcançar o maior número de pessoas. Mas em tudo, temos também o seu lado ruim. E aí, baseando nisso, eu anotei algumas coisas que têm também sido vendidos para nós nesses dias. Muitas vezes essa fé fake, aonde existe a emoção sem renúncia. Olha, promessas que são vendidas através dessa fé, sem a obediência necessária. Essa mesma fé que tem sido difundida nas redes sociais, nas internets da vida, tem vendido um céu sem a cruz. Um evangelho frágil, um evangelho sem transformação verdadeira, sem a transformação genuína. Aonde que deram um nome até muito bonito, chamado espiritualidade. Vamos agora falar de espiritualidade. Eu não quero falar de religião. Nós também não queremos falar de religião. Não se trata de religião, se trata do verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. O evangelho de renúncia, aonde nós precisamos de abrir mão das nossas vontades. O evangelho de obediência. Esse evangelho que está lá escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele já fez algo por nós, Ele deu seu Filho. Entende? Essa fé de transformação, ela está condicionada a uma ação. Se nós temos hoje a eternidade, é porque Jesus entendeu que era necessário Ele vir nessa terra, passar por tudo que passou, e naquela cruz, vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia. E como Ele mesmo disse,
e preparar morada para todos nós. Uma fé de entrega, não uma fé que somente professamos. Essa é a fé que nós cremos. E um outro ponto dentro disso, talvez o próximo passo, é que crer somente não é o suficiente. Não é o suficiente. Coloque isso no seu coração. Somente crer não é o suficiente. Olha o que Tiago diz lá no versículo 19: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Eu creio que esse talvez seja um dos versículos mais duros, porque ele destrói aquela ideia que somente acreditar é o suficiente. É o primeiro passo. Você crê que aqui é o melhor lugar de se estar. Glória a Deus, é bênção. Você crê que você precisa de amar e servir o próximo. É bênção. Você crê que você precisa de renunciar às suas próprias vontades. Isso é bênção. Nessa mesma era que nós estamos falando, nunca houve tanta informação à nossa disposição. Nunca houve acesso à informação. Qualquer coisa hoje que acontece do outro lado do mundo, nós ficamos sabendo realmente em tempo real. Mas eu quero te dar uma notícia. Crer somente não é o suficiente. Você crê que aqui é o melhor lugar de se estar não é o suficiente. Você crê que a palavra de Deus, ela é verdadeira, não é o suficiente. Não deixa de ser importante porque é, mas não é o suficiente. O que eu quero dizer é que precisa de ser dado um próximo passo. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que frequenta a igreja, tem gente que conhece versículos, tem gente que canta louvores, mas não tem uma vida transformada de fato. Tem gente que sabe como tudo funciona, mas a ação ela não condiz com aquilo que crê. E essa palavra ela vai primeiramente para a minha vida que estou aqui ministrando, que somos tentados diariamente. Nós precisamos de fazer uma reflexão em relação ao que cremos, aonde nós estamos e onde nós queremos chegar. Todos nós aqui sabemos em que cremos. Eu sei no que creio. Eu sei que eu estou no melhor lugar. Aonde nós estamos? Essa é uma pergunta que precisamos fazer sempre. Será que estamos no centro da vontade de Deus? Será que estamos dando uma resposta esperada, não pelo homem, mas pelo próprio Deus? E onde nós queremos chegar? O problema é que, infelizmente, a gente sofre muito, porque a gente não sabe aonde a gente quer chegar. A gente sofre muito aqui porque a gente não tem a perspectiva da eternidade. E aí eu não estou falando que nós não devamos buscar as coisas aqui dessa terra, buscarmos uma melhor colocação profissional, uma melhor condição financeira, o melhor para a nossa família, isso é bênção. Mas o que nos espera é muito maior que isso. Crer não é o suficiente. Quarto ponto: a fé se consuma nas obras. Então, uma vez que nós cremos, precisamos de dar o próximo passo. Qual será o próximo passo? As nossas obras. Você já creu, você já reconheceu, agora você
tem ação em relação a isso. Tenho certeza que Abraão, se ele não cresce de fato nessa chamada que era do próprio Deus, eu tenho certeza que ele não teria entregue o seu filho. Então nós precisamos de fazer como Tiago nos ensina lá no versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não estou dizendo que a obra ela vai substituir a fé, ela é complementar a ela. A fé é como se fosse a raiz e as obras são os seus frutos. Nós não falamos da árvore. Os frutos são as obras, de acordo com o que está arraigado, que chama-se fé. E algo que eu falei aqui, eu quero reforçar: dizer eu te amo não é o suficiente. Você precisa de cuidar, você precisa de honrar, você precisa de proteger, você precisa de ser presente, você precisa de servir. Falar que eu amo a Deus, falar que eu amo a palavra de Deus não é o suficiente. Eu preciso de buscar a cada dia me submeter a ela. Eu preciso a cada dia de servir o meu irmão, porque a palavra me ensina a servir o meu próximo. Eu preciso a cada dia de liberar perdão, porque a Bíblia me ensina que eu devo perdoar. A continuidade daquilo que nós cremos são as nossas obras, são as nossas ações, são os frutos produzidos. Jesus é o Senhor da minha vida, mas se Ele não governa as minhas atitudes, de fato Ele é? Jesus, Ele é clamado por nós como Rei dos Reis. Será que nós nos submetemos ao reinado de Jesus de fato? Jesus é o médico dos médicos, de fato. Será que nós cremos que Ele pode curar de alguma enfermidade? Como está a nossa fé nessa manhã? Como estão as nossas obras nessa manhã? Como nós estamos? Em Tiago, no versículo 20, do capítulo 2 ainda, ele diz: mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras ela é morta? Tiago, ele usa uma palavra muito forte, que é a morte. E eu escrevi algumas coisas referentes à morte. O que significa uma fé morta? O que significa um sonho morto? Um projeto morto? Não produz vida, não gera transformação, não impacta ninguém e não glorifica a Deus. O que o Tiago está dizendo é que essa fé, se ela não tiver a vida, ela não impacta vidas, ela não gera transformação, ela não impacta ninguém, ela não glorifica a Deus. Que nessa manhã possamos ser encorajados a viver uma fé de verdade. Eu me lembro, lá em Atos 3, aonde estavam passando dois homens, Pedro e João, não é isso? Passa e encontra com um paralítico. Já falei isso algumas vezes, mas isso me marca muito, pastor. Esses dois homens passam na porta do templo, encontram um homem coxo, que não conseguia andar. Aquele homem coxo já tinha de costume pedir esmolas. Ele chega diante daqueles dois homens de Deus, com a expectativa de receber o que ele precisava, que eram as esmolas. E eles pedem para aqueles homens. Aqueles mesmos homens, eles chegam e dão a primeira notícia: nós não temos nem prata nem ouro. Ou seja, o que eu tenho para vocês não tem nada a ver com dinheiro. O que você espera de mim, eu não vou conseguir te entregar. No primeiro momento, houve de fato uma frustração, porque aqueles homens não entregaram o que aquele coxo precisava.
Mas isso não foi uma afirmação, na verdade havia uma vírgula, porque depois aqueles mesmos homens eles falam: mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome daquele que pode fazer muito mais do que te dar esmolas, levanta e anda. Essa é a fé que nós estamos falando, uma fé que crê que o Senhor é Deus poderoso para transformar as nossas vidas, que direciona na vida daquele que precisa, que está coxo, que não consegue andar, com uma expectativa desalinhada com o propósito de Deus, porque Deus não te chamou para receber esmolas diárias, Deus te chamou para levantar e andar e glorificar o nome dEle. Essa é a fé. Essa é a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé que transforma, a fé que glorifica a Deus. Eles não somente creram, mas eles se posicionaram. O que está diante da sua vida nessa manhã, irmão? O que está diante de você nessa manhã, que Deus não possa fazer por você? Eu não sei qual é o seu cenário. Eu não sei qual é a sua dor, mas uma coisa eu sei, que se de fato você crer e você se posicionar, a sua vida pode transformar. Porque eu creio que para todos nós, o Senhor está nos chamando para dar o próximo passo. O crer, tudo bem, que bênção, irmão, nós cremos, nós temos a mesma fé, nós acreditamos no mesmo Evangelho, no mesmo Deus, mas esse Deus quer te levar de nível. Esse Deus quer te elevar de nível, eu não sei, talvez você esteja como Abraão. O Senhor está te pedindo algo que te custa muito. Eu tenho algo para te falar, baseado na palavra, não em mim, baseado na palavra entrega. Porque esse mesmo Abraão depois foi chamado amigo de Deus. Esse mesmo Abraão foi chamado pai de nações. Esse mesmo Abraão foi chamado pai da fé. E é essa fé que eu quero te convidar a ter. Uma fé que te tira do lugar. Uma fé que te faz agir. Porque assim, nós de fato seremos uma igreja relevante. Algo que eu sempre falo, eu não posso deixar de falar. O maior desafio não é agora. Embora eu sei que às vezes é desafiador, principalmente quem tem criança, chegar, os meninos naquela correria. Eu, por exemplo, às vezes é desafiador com os dois. Mas o maior desafio não é chegar até aqui. O maior desafio não é sentar nas cadeiras, receber a palavra de Deus. O maior desafio está ali. Quando nós vamos sair daqui desse lugar, aonde nós somos maioria, e vamos nos tornar minoria. É lá que nós precisamos agir. É lá que a nossa fé precisa de ter ação. É lá que nós vamos impactar a vida daqueles que precisam de ser alcançados, seja no serviço, seja no amor, seja na compaixão, seja no perdão. Eu não sei qual será a ação, mas é lá que está o grande desafio de nós como igreja sermos relevantes para esses dias. Eu quero te convidar a sair dessas discussões de rede social, a sair dessas narrativas, aonde nós achamos que ali nós vamos transformar a vida de pessoas, e de fato tocar na vida daqueles que precisam. É lá fora que eles esperam alguém como nós. Alguém como uma resposta de um evangelho transformador, transformado por Ele, transformando a vida de outras pessoas. Fique de pé no seu lugar, irmão.